Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Irmãos, é uma alegria eu estar aqui nesta noite, né? Eu havia encontrado com a irmã Alessandra e a nossa irmã lá, eu falei para elas, e Juliana tinha falado que ia chegar para mim estar aqui pregando, né? Com o pastor Marildo e André, né? Assim, a oportunidade que eu quis, né? Aí Deus me deu essa oportunidade hoje de estar aqui com os irmãos. Irmãos, abra a palavra, vamos ser rápido, porque o tempo não espera. Sabe, o relógio ali não para. Aqui relógio ali ele gira. Viu? Vamos ler a palavra sobre Isaías, no capítulo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, para a glória de Deus. Vamos ler a santa palavra de Deus no livro de Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 6. Vamos ler. O primeiro versículo está escrito assim: a visão de Isaías e o seu chamado. E no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um sombrio trono branco. O profeta Isaías, um sombrio trono branco. E as abas, e um alto sombrio trono. E as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, e com as suas cobria o rosto, e com as duas cobria os pés, e com duas voava e chamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, e o Senhor é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Vamos ler aí embaixo no versículo 6 em diante. Então o serafins voou para mim, e nas mãos uma brasa viva, e havia tirado uma brasa viva, que havia tirado uma brasa viva do altar com a tenaz, vamos por cima. E é o que fala, tenaz, aqui está falando uma pista. E com a brasa tocou na minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Pois disse: ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse: vá e diga a este povo: ouçam, mas sem entender. Vejam e vejam, mas nem sem perceber. Somente até aqui. Senhor meu Deus, Senhor Pai. Ó Deus tremendo, ó Deus de maravilha. O Senhor é Deus nesse lugar, meu Pai. Que o Espírito Santo venha ter liberdade no nosso meio. Venha perdoar a nossa vida, a nossa iniquidade. A culpa do pecado é tirada.
da nossa vida, como o Senhor tirou da vida de Isaías a culpa do pecado que Isaías trazia, o Senhor libertou ele das cargas, dos problemas, porque o Senhor é Deus, Pai, e nós agradecemos ao Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos, e bater as palmas bem alegre para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Bate palmas para Jesus. A palavra do Senhor nessa noite, ela nos fala, meus irmãos. Eu poderia dar o título nessa mensagem: a visão do trono de Deus. Meus irmãos, sabemos que o trono de Deus é o lugar do seu tabernáculo, é o lugar da sua habitação, é o lugar, meu Deus, meus irmãos, aonde Deus Ele está sentado, e à sua direita está o seu Filho, Jesus Cristo. Meus irmãos, o profeta Isaías era um homem ainda que não tinha conhecimento de Deus. Ele ainda não tinha aquela intimidade com Deus. Ele ainda não conhecia o trono de Deus, a presença de Deus. Mas quando Deus escolhe um homem na terra, quando Deus tem um plano na vida do homem na terra, começa, meus irmãos, na gestação da grávida, começa no ventre de uma mulher. Os planos de Deus sempre iniciou no ventre de uma mulher, porque no ventre de uma mulher Jesus disse que nasceria o Salvador. Glória a Deus, aleluia. E nós podemos ver, meus irmãos, que quando Deus escolhe uma criança, que ela nasce do ventre da mãe, da gestação, aquela mãe pode ter vários problemas para dar à luz àquela criança, até que ela nasça, até que ela consegue. E muitas das vezes aquela criança, meus irmãos, quando nasce, coloca ela na UTI, e ali na UTI ela fica aquela luta travada, porque Satanás, ele conhece ele no reino, ele conhece aquela jovem escolhida, ele conhece aquela adolescente escolhida, ele sabe que tem um plano. Quando nasce, ele sabe que Deus tem um projeto com aquela pessoa, Deus tem algo com aquela criança. E assim está o profeta Isaías. Ele estava em Israel, ele estava ali, meus irmãos, o profeta. Oh, meu Deus, aleluia. Quando Deus aparece para Isaías, o céu se abre, e o céu se abrindo, Deus mostra a ele a visão do grande trono branco. Ele vê a glória de Deus, ele vê o poder de Deus, ele vê a majestade, aonde ele está sentado. Todo homem, quando é escolhido por Deus, ou está no mundo, está lá fora do mundo. Ele pode estar lá como um traficante, ele pode estar lá como uma prostituta, ele pode estar lá como um mendigo, ele pode estar lá desleixado, julgado, passa perto de todo mundo, ninguém dá valor para ele, ninguém dá valor, mas não sabe que a Bíblia diz que dos tais é o reino do céu, dos desprezados da terra, deles é o reino do céu. Glória a Deus, aleluia. Quando Deus aparece para um deles, no meio daquela dificuldade, daquela adversidade, quando Deus vai ter com eles, que eles dão ouvindo a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, eles já não é mais o mesmo. Depois que aquela visão que eles tiverem em sonho, ou
tiver de olho aberto, ou aquela revelação, o outro naquele momento, que o Senhor apartar dele por um momento, ele já não é mais o mesmo. Ele já passa a ser a propriedade de Deus. Ele já passa a ser aos cuidados de Deus, os cuidados do Espírito Santo, porque o Senhor lhe apareceu no meio da caminhada da vida, apareceu para ele debaixo do viaduto, apareceu para ele, meus irmãos, ali, na melhor situação que todos eles jogam fora, apareceu para ele ali, mexendo uma lata de lixo, aquele mendigo, o Senhor apareceu para ele, o Senhor já manifestou a ele, e o Senhor chegou para mudar a história dele, para dar ele vida, para colocar ele para sentar com os príncipes da terra. Quando Isaías começou o processo, que ele dá ouvido à voz de Deus, o profeta Isaías, a partir daquela hora, a primeira coisa que ele falou para o Senhor, quando o anjo veio para o Senhor: eu sou homem de lábios impuros, eu sou homem de lábios impuros, os meus lábios falam tanta coisa, os meus lábios maltratam, os meus lábios xingam, os meus lábios ninguém gosta de mim, por conta da minha boca, por conta dos meus lábios, da minha voz, eu escraveia. E ali o Senhor disse: da onde o querubim sobe até o santo altar, aonde está o Altíssimo, e subindo até o santo altar, o querubim pega com a tenaça de uma brasa de viva do altar e traz ali e coloca na boca do profeta Isaías, e colocando na boca do profeta a culpa do pecado. Deus purificou o profeta Isaías, Deus preparou ele. O homem pode estar na situação que for, o homem não pode estar para todo mundo, não tem jeito, aquele ali passa na rua, passa na esquina, é ele. Já ninguém pode dar crédito. Não precisa disso dar crédito. Não precisa da honra do homem, não. Não precisa. Ninguém pode esperar a honra do homem na terra, não. Ninguém, porque ele estava desprezado, o menino estava ali, a prostituta está lá, com todo respeito, o traficante está lá, o drogado está lá, todo mundo despreza, nunca sai daquela vida, porque não tem ninguém para dar um conselho, ninguém para ajudar. Mas quando Deus fala: eu vou pegar um chefe, hoje na carne, e vou transformar ele no meu instrumento, e eu transformando ele, eu vou levar muitos com ele para a minha presença. Então Deus de Isaías desce. Quando Deus de Isaías desce, ele desce, meu Senhor, com autoridade. Nada resiste o poder de Deus. Quando Deus desce na terra, ele desce para atender, ele desce para transformar, ele desce para dar honra, ele desce para bom caráter, ele desce para mudar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque, meus irmãos, Deus não vê como vê o homem, não. Quando Deus sai da casa do rei, chama-lhe Samuel, vai na casa de Jessé, porque eu rejeitei Saul, eu não quero saber de Saul mais, eu preciso do seu pai. Pelo azeite, Samuel vai descendo: Senhor, Saul vai me matar, Saul vai me destruir, eu não vou conseguir, não. Deus fala: vai até lá, faz uma festa, faz um banquete. Quando Saul chegar, você fala que é uma festa na casa de Jessé, e usa o meu rei. Vem o primeiro que estão lá,
Deus, quando começa a dizer, eu preciso ungir alguém no lugar de Saul, para o Todo-Poderoso, Ele me enviou aqui para que eu fizesse essa missão para Ele. E fazer essa missão, Ele começa a passar o seu filho. Veio primeiro, o Senhor brava. Não era isso, não era Samuel nem Jessé que estava escolhendo o rei. Quem estava escolhendo o rei era aquele que brada no céu, é aquele que faz tunejar, é aquele que faz relampear, é aquele que faz o dia vira noite e a noite vira dia, é aquele que dá ordem na chuva, é aquele que dá ordem nas plantas, é aquele Todo-Poderoso, o soberano Deus de Israel, e começa a passar o ciclo de Jessé, vem trazendo, Deus diz, ainda não é esse o meu rei, eu não estou atrás de soberbo, eu não estou atrás de homens que estão com o coração longe de mim, não. Nesse lugar, eu trouxe você aqui somente com a notícia de o ciclo e o azeite, porque eu vou ungir o meu rei, sou eu que vou derramar o azeite sobre ele, e será o rei de Israel, será o trono dele acima de todos os tronos em Israel. E quando Deus quer ungir, quando Deus quer escolher, quando Deus quer estabelecer, porque é Ele que tira rei, coloca rei, é Ele que tira, é Ele que estabelece. Quando Ele dá ordem a meus irmãos, nós temos que obedecer, porque quando Ele dá ordem para a terra tremer, ela treme. Quando Ele dá ordem para o mar agitar o tsunami, tem que agitar. É do jeito que Ele quer, não é do jeito que o homem quer, não é do jeito que a tecnologia quer, não é do jeito. O homem pode preparar tudo nessa terra, mas quando Deus trabalha da maneira dele, do jeito dele, ele sai passando por cima de tudo que o homem fez. O homem fica sem entender. Por que isso? Por que isso? Nós gastamos milhões e milhões, nós colocamos tanto, e agora vem do mar, aquela onda atravessa a barreira, quebra tudo. É o poder de Deus. Fica sem entender a manifestação da glória de Deus. Não adianta, meus irmãos, porque quando Deus quer um dia bem, aí passa o último. Deus vira para Samuel e diz, ainda não vai morrer. Aí então silêncio naquele lugar. Deus para tudo ali e disse, pergunta a ele para mim se ainda um. Se ainda falta um, se tem mais alguém, porque desses aqui eu não quero, eu não estou escolhendo um missionário para a minha presença, não. Eu estou escolhendo aquele que tem um coração comigo. Eu estou escolhendo aquele, sabe por quê? Eu não vejo como vê o homem vê por fora, eu vejo por dentro. Eu quero um homem que está cheio do Espírito Santo, e já teve a graça por dentro. Eu já conheço ele, eu estou entregando ele, lá sai no meio do marco. Ele matou, eu mandei um urso, ele matou. Eu mandei um leão, ele matou. Ele é valente, ele está lá porque eu enviei as mais selvas que há no meio da selva. E ele defendeu a ovelha com unha e dente. Ele não deixou matar, morrer tudo. Ele não tinha lança, não tinha nada. Ele lutou e protegeu as ovelhas de seu pai. Já está pronto. Porque Deus olhava de longe e disse, o gigante fazendo desafio com o povo de Israel. Eu estou preparando alguém, gigante. Alguém eu estou preparando para cortar sua cabeça. Eu estou preparando alguém. Não é com a sua espada, não. Você vai me encontrar ele na sua espada, sua armadura, seu escudo. Eu preparei para ele uma estratégia que eu vou dar ele naquele dia.
ainda falta o menor. Ainda falta um. Onde ele está? Nós só vai participar da mesa. Nós só vai comer na hora que ele chegar. Se ele não chegar, não tem nada. Ninguém vai na mesa. Quando chega ali, manda buscar ele. Lá vem Davi, magrinho, pequenininho, franzilinho, humilde, simples. Olha, Deus olha para ele e disse: Jessé, chegou meu ungido, chegou meu rei, chegou aquele que eu vou ungir para ser rei de Israel. Ele chegou e ele vai governar sobre o meu povo. Vai descer exército em cima de exército. Nenhum exército vai conseguir vencer ele, porque eu estou fazendo a promessa. O rei vai me mesmo, que eu vou defender. Aleluia. Quando Deus disse: agora unge ele, o azeite desceu sobre Davi. Quando Deus quer escolher alguém, aqui no nosso meio tem muitas crianças. Aqui no nosso meio tem muitas crianças. Ninguém dá nada para uma criança dessa. Não, a mãe dele está chorando, pedindo leite, pedindo comida. Tem que dar ele, tem que ajudar ele. Quando a bebezinha está chorando, ninguém tem o choro. Deus entende. Deus dá um discernimento para a mãe entende que a criança dá, porque é a única na terra que consegue discernir o sono da criança. Primeiro não tem esse, vai falar com a medicina. É a mãe que chega e conta os problemas da criança. Está chorando muito. E eu descobri que parece que está com isso, com aquilo. Abandar. E Deus, quando Deus tem um plano, quando aquela criança desce, quando ela começa a estudar, quando ela começa a informar, ela começa a descer na vida, vai pulando, se vai pulando, sai pulando, a série tudo, vai chegando, e é Deus trabalhando. Eu preparei esse para ser o meu ungido. Ele vai ser nessa função, ele vai trabalhar nessa função, e eu vou destacar ele. Assim é Deus, porque ele não disse dos tais, quando estavam ali as crianças, eles queriam que as crianças calassem perto de Jesus, que ele disse: não pensai, porque das tais é o reino do céu. Das tais eu tenho uma promessa. Das tais eu tenho uma promessa. Que agora eu te pergunto: a promessa para governar o país, ela vem do adulto ou começa no peito da mãe? Ou começa antes que houvesse dia? Porque já sabe quem vai governar lá naquele fim do mundo. Quem é que consegue decidir o projeto de Deus, o que Deus quer fazer? Vem das crianças, vem Deus dos pequenininhos, vem das crianças. Quando atravessa tudo que forma, começa a tomar seu tempo. É um dos reis de Israel. É o pastor líder da igreja. É aquele que Deus ungiu para ganhar milhões e milhões de almas. Foi Deus que escolheu, não foi o homem. O homem só atrapalha os planos. O homem só quer parar. O homem só quer tirar o que Deus preparou. Mas eu falo para aqui nessa noite, ainda que eles pelejam contra a criança, ainda que eles pelejam contra o jovem, que peleja contra o adolescente, fica sabendo, não foi você quem escolheu para vencer, foi Deus que colocou o nome dele mais do que vencedor. Ninguém vai conseguir parar quando Deus escolhe alguém.
Fica todo mundo calmo. Mandaram a moça avisar, todo mundo calmo. Todo mundo calmo, olhando, todo mundo já pensa o que está acontecendo dentro do avião. Deus sabe. E tem um escolhido lá dentro, no meio de 40, no meio de 40 ou 30, não pode levar muito peso. E nisso, meus irmãos, o avião pode esfuaçar todo, pode quebrar todo, pode cair, explodir, pegar fogo, pode, ou aquele escolhido pode cair no chão lá, pedaço para cá, chegar lá, o braço vai para lá, a perna vai para lá, tudo está esparramado, mas o coração dele está batendo. O coração está batendo. E ele fala, peraí, só está o coração batendo. Onde está a perna dele? Vamos juntar ela, vamos levar. Chega lá, remenda, e Deus cola tudo. Porque pode fazer a ponte à venda. O médico pode fazer a ponte à venda. Ele pode fazer o trabalho dele todo. Quem dá o retoque final é Deus. Se Deus não colar a veia, ninguém cola. É verdade. Glória a Deus. Se Deus não for lá e passar a mão para viver mais, não vive. Aleluia. É Deus. É Ele que manda. Ele que manda. Ele que faz a máquina do corpo circular o sangue. É Ele que, quando está dormindo, o coração continua funcionando, o sangue rolando. É Deus que faz tudo. O homem acha que faz, eu posso. Nada não pode nada. Quem pode é Deus. Quem pode é Deus na terra. Quem manda é Ele. Eu sempre lembro de algo que o nosso saudoso pastor de Paula me contava. Sempre ele contava. Hitler preparou, não sei quantos aviões, já ia descer a guerra no outro dia. Não tinha para ninguém. Muitos aviões ele preparou para decolar pela manhã e acabar com a guerra. Com as melhores bombas e os melhores ataques. Oh, meu Deus. Mas quando Hitler acordou, porque ele dormiu, todos os soldados dormiram, outros ficaram acordados, ninguém ficou vigiando os aviões. Mas quando chegou perto lá do Hitler, que ele olha para o seu exército tomado, a maior potência da época, estava tudo congelado. Deus fez brotar do chão os céus e congelou tudo e não decolou nenhum. Hitler perdeu a guerra. Quem manda é quem? Quem manda é Deus na terra. Ninguém manda nessa terra. Tudo está no seu domínio, no seu controle. Tudo está na palma da sua mão. Não adianta falar, eu vou fazer milhões e milhões de aviões, vou construir tudo. E se Deus quiser esquentar o sol, me mandar aquele lugar cheio de povo. E se Deus quiser mandar um raio, a violeta do sol, somente um raio, ele atravessa o sol, esquenta e vira aquela confusão. E não atinge o país, porque Deus não faz mais do completo. Deus cerca tudo, brinda tudo. Para lá não passa roupa, para aqui lá não passa no rachado. Ninguém vai dar sequela. Eu estou cercando tudo. E agora vai explodir aqui dentro. Com Sodoma de Gomorra foi assim. Deus avisou Abraão: eu vou destruir aquela cidade. Eu vou mandar fogo lá, enxofre. Mas quando tem alguém, por conta de Abraão, hoje estava naquele carro, Ló é separado de Abraão e foi para lá, e Deus lembrou de Ló. Deus lembrou de Ló, Abraão lembrou de Ló, Senhor. Por amor do justo ali naquela
eu vou simplificar. Deus disse: não, Abraão, por amor do Deus do urso, eu não vou destruir, porque Deus sabia que Abraão estava indicando alguém para ele naquela cidade que não poderia ser morto lá, com aquele povo afluminado, aquele povo que está como seja hoje. Deus disse: busca ele lá, Abraão, vai rápido, busca ele, sai de lá, ninguém olha para trás. Ninguém vai olhar para trás. Quem olhar, eu vou trazer o castigo, porque a justiça, ela vem na terra, vai vir na escada de sal. E sai o anjo, chega lá, primeiro que Abraão, ele seu anjo, Abraão chega depois do anjo, vamos embora daqui, junta todos os seus filhos, tudo, e vamos embora dessa cidade, porque essa cidade vai cair fogo de enxofre do céu, vai botar fogo do chão, e eu vou destruir esse povo. Esse povo mirou, esse povo pensou descer na terra, e quando eu desço na terra, eu que pelejo com a minha justiça. E ele desce na terra, tira de lá a mulher de nós seguindo todo mundo, mas saindo do território de Sodoma e Gomorra, daquele país. Quando sai que está saindo, ela olha para trás, Abraão vê, Ló vê, o Ciro vê, mas quando o Ciro vê, peraí, mamãe, Abraão mesmo, Ló minha esposa, a outra vira, mamãe, Abraão começa, peraí, e não vai parar minha fé está em Deus, vamos seguir. Ele deu ordem que olhar para trás, ele estava de sal. É assim, meus irmãos, quando o homem olha para trás, se Deus mandou você marchar, marcha. Se Deus mandou você caminhar para descer, vence. Sai do comodismo, sai da zona de conforto, vai buscar a sua vitória. Quando Deus só está esperando você dar o primeiro passo. Para quê? Porque Ele já deu 7. Só está esperando você dar o seu primeiro passo, você tocar na sua mesa, pegar a sua bênção. E no meio da caminhada, pode ter certeza, vai aparecer os contra, vai aparecer os que querem parar, vai aparecer os Tobias queria pandemia, os Tobias queriam tirar a Neemias do propósito, eles queriam tirar a Neemias de edificar a terra, edificar Jerusalém. Neemias entrou ali, viu aquela cidade que era toda protegida, e ele viu aquela cidade destruída, e ele andava dentro da cidade, porque o homem, quando tem sabedoria, que vai comprar uma casa nova, ou vai comprar uma casa, a primeira coisa, o corretor chama ele entra dentro da casa e começa a olhar as paredes, começa a olhar, está tudo limpadinho, peraí, tem trinca aqui, ele dá a volta no quintal, peraí, o muro tem rachadura, ou chega lá, essa casa está boa, não tem nada, olha, está pintadinho, ele vai olhar tudo, ele vai fazer a sua arquitetura, para ver se não vai investir seu dinheiro naquilo que é ruim. E assim foi Neemias andando dentro de Jerusalém. Assim foi Neemias caminhando. Naquelas caminhadas, Tobias veio. Olha, apareceu alguém aqui querendo construir essa cidade, mudar essa cidade. Apareceu alguém aqui que quer fazer algo nessa cidade, está toda destruída. E eles começam a caluniar, zombar de Neemias. Não sabe que Neemias estava orando o Deus do céu e da terra. Não sabe que quem estava com ele era muito maior do que aqueles que estavam contra ele. E ele, Neemias, começa marchando, andando sobre a terra, e não para o propósito, porque quando Deus chama a cita. Quando Deus chama, Ele mesmo que trabalha, Ele mesmo que coloca tudo nas mãos. É Deus que faz todo o projeto. E Neemias só ia trabalhando, edificando tudo, tirando as portas velhas, aquilo que era do velho lá de trás,
estava lá, Neemias estava jogando, peraí, vou jogar para fora tudo isso dessa cidade, está todo mundo, eu vou limpar essa cidade, começa a limpar tudo, e as portas vai ficando novas, tudo limpinho, tudo ajeitadinho, tudo planejado, quando fica tudo planejado. Glória a Deus. Só tem uma coisa que Deus não deixou Neemias ser. Daquela cidade, quando ele tirando tudo isso, algo que não pertencia a Neemias, para tirar, algo que não pertencia a ninguém, nem Tobias não pertencia a ninguém, pertencia a Deus. Glória a Deus. Ele disse: eu vou deixar as promessas da porta velha, eu vou pôr na porta nova, porque vai cumprir o que não cumpriu lá atrás, vai cumprir na frente, porque o Deus que ora noite e dia, Ele vai fazer cumprir nessa igreja as promessas daquela nação que orou lá no início daquela igreja, aonde ela começou. Tem alguma coisa que alguém pediu, ou no monte sagrado nada, aí não tem promessa, porque é o depósito para Deus, e o depósito gera a promessa, eu disse. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Ninguém consegue tirar aquilo que está lá atrás no velho. No velho sangue que ele se passou. Meu Deus. A promessa permanece. A promessa de Deus que permanece e cumpre. E aquilo que os seus antecedentes orou vai se cumprir hoje, na frente. Ainda tem coisa para acontecer na igreja do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Ainda tem promessa. Amém, Jesus. Tem oração com choro na hora que todo mundo estava Oh, dormindo. meu Deus. Tem oração de joelho. Tem oração pedindo para restaurar a igreja. Tem oração de todas as maneiras. Glória a Deus. E cai no chão, não cai. Amém, Jesus. Oração de crente que ora não cai no chão. Glória a Deus. Glória a Deus. É duro é pelejar com o crente que ora. Nossa, Senhor. É duro é pelejar com a irmã que põe o joelho no chão. A princesa Isabel, ela disse: eu tenho mais medo do crente de joelho orando do que um exército contra meu marido. Porque ela sabe, se aquele crente orar, ninguém vence ele. Presta atenção, naquele país maior de forças armadas, Oh, Jesus. a Rússia contra a Ucrânia. A Ucrânia é fraca aos olhos dos homens. Meu Deus. Porque na hora que a peleja vem contra ele pensa como os seus armadilhos. Graças a Deus. Grande multidão vem contra ajudar. Nós vamos para madrugada orar. Aquele pastor Valdomiro, ele vai para o joelho. Ele orou a Deus. E Deus é com ele. Deus tem dado a ele muita graça, muita vitória. E vai continuar dando. Vai continuar dando. Glória a Deus. Porque Deus tirou de longe e mandou para ele. Ele não tinha munição. Deus disse: eu estou enviando. Você eu vou enviar. Eu vou enviar de todo mundo para você. Ninguém vai conseguir me vencer. Você vai ver com seus olhos o que você nunca viu, o que o olho viu, o que os ouvidos não viu. Você vai ver quem sou eu no meio da potência. Quem é a potência? Ainda mais que ele é um judeu. Aí que a coisa fica preta mesmo. É duro pelejar com Israel, porque quando Deus é a sinceridade do homem, a sinceridade pode te tacar pedra, pode andar, pode deixar tacar pedra, porque está escrevendo no chão. Quando a bacana está escrevendo, peraí, eu estou escrevendo você aqui, ó. Eu estou deletando você aqui, ó. Eu estou escrevendo aqui, eu estou no trono aqui. Eu desci na terra, Zuí. Estou escrevendo. Pergunta, peraí. O que está acontecendo com ele? Jesus colocou de pé para Maria Madalena e disse: aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra nessa mulher. Não ficou ninguém,
foi jogando pau, jogando tudo, foi soltou a mulher e foi libertando. Porque quando Deus dá uma palavra, o inferno tem que obedecer. Quando Deus dá uma palavra, o diabo ainda tem que retirar. Eu já estou parando para outra crise ali, meus irmãos. E assim é o profeta Isaías. Porque ele disse assim, na palavra do Senhor, o profeta Isaías, ele disse, no 9, ouça e ouça, mas não entende, vejam e vejam, e nem percebe. Ninguém percebe a agir de Deus. Glória a Deus, aleluia. Eles podem ver, eles podem dizer que não perceberam, mas eles não conseguem decidir o que Deus preparou para cada um de vocês. Ele nunca vai conseguir, porque a visão não é para eles, é você. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus deu para você. Deus deu para o pastor marido, ninguém vai perceber. Ninguém vai perceber, só vai perceber se vir aqui. E mesmo assim não vai conseguir decidir o que Deus está fazendo. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Vai chegar lá e não vai entender a missão, porque a missão é de Deus. A missão não é do homem, a missão da igreja é de Deus. Jesus, ele morreu na cruz. Glória a Deus. Todo mundo viu, mas não percebeu no terceiro dia que ele ia ressuscitar e ia estar com a igreja na terra. Glória a Deus. Ele está já voltando. Ninguém está percebendo. Todos estão despercebidos. Vão perceber na hora que ele vir. Porque pregando, Isaías está pregando por aí. Isaías está falando por aí. Está pregando aí. Está pregando, está chorando, está passando. Mas não está percebendo. Nem vai perceber. Porque quando Jesus diz, vai perceber que era verdadeiramente o que ele falava. Era verdade. Eles foram e nós ficamos aqui. Ficamos aqui e nós vamos pagar um preço muito alto. Por conta de não ter dado ouvido. É duro mexer com Deus de Israel. Eu darei essa oportunidade, eu vou a palavra do pastor Marcos. Glória a Deus. Pode bater as palmas e glorificar o nome de Jesus. Vamos lá, eu vou ler para você, né? Eu vou aqui, fazendo a palavra, eu vou ler agora. Eu quando tenho um pregador, se eu for pregando cada palavra que ele fala, vai se guardar. Às vezes o homem tem que procurar, né? Todo direito, né, irmãos? Ser elogiado, ser gravado, ser pelo homem, né? Mas que exalta o homem é próprio Deus, né? É Deus que exalta. Ah, Senhor, que não tem nem palavra no plano. Ah, Senhor, que ele falou com ele. Ah, Senhor, que muita coisa, irmãos. Mas Deus que nos exalta, irmãos. Ele que zera por nós, ele que guerreia por nós. É coisa séria, irmãos. Vamos entrar nessa noite, que eu preciso voltar na frente. Eu estou junto, irmãos, por noite. Aleluia, glória a Deus.